Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Calcule cada uma das seguintes integrais. Número 1. Integral de seno ao quadrado de x dx. Vamos utilizar a expressão para o seno do ângulo metade. 1 menos cosseno de 2x é 2 seno ao quadrado de x. Então, podemos substituir o seno ao quadrado de x por meio vezes 1 menos cosseno de 2x. Fazendo a substituição, a integral se torna o meio, coloco lá de fora, integral de 1 menos cosseno de 2x dx. Que podemos separar, a integral da soma é a soma das integrais. Então, podemos escrever como meio da integral de dx menos meio da integral de cosseno de 2x dx. Vamos chamar a primeira integral de I1 e a segunda integral de I2, para ficar mais fácil de resolver. Então, o I1 é meio de integral de dx. A integral de dx é x, então fica x sobre 2. O I2 vai ser meio da integral de cosseno de 2x dx. Fazendo U igual a 2x, du dx vai ser 2, então du sobre 2 é o dx. Substituindo, vai ficar o meio da original da integral, vezes meio, que agora é da substituição, integral de cosseno de u du. Então, vai ficar meio vezes meio dá 1/4, e a integral de cosseno é o seno, então fica 1/4 de seno de u. Como u é igual a 2x, fica 1/4 de seno de 2x. Então, a resposta final vai ser x sobre 2, que é o resultado da primeira parte, menos 1/4 de seno de 2x mais c. Número 2. Seno elevado à quarta de x dx. Utilizando novamente a fórmula do seno do ângulo metade, o seno ao quadrado de x vai ser a metade, um meio, de 1 menos cosseno de 2x. Então, o seno elevado à quarta de x é só elevar ao quadrado a expressão. O quadrado de meio é 1/4, vezes 1 menos cosseno de 2x elevado ao quadrado. Se a gente resolver o termo entre parênteses ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, então vai ficar menos 2 cosseno de 2x, mais o quadrado do segundo termo, cosseno ao quadrado de 2x. E a integral se torna 1/4, fica por lá de fora, integral de 1, menos 2 cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de 2x dx. A gente pode separar essa integral, vai ficar 1/4 de integral de dx. Aí o 2 vai, do segundo termo, aí, vai cancelar com o 4, do 1/4, vai ficar meio, então fica menos meio integral de cosseno de 2x, mais 1/4 de integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Vamos chamar a primeira integral de I1, a segunda de I2 e a terceira de I3. Então, o I1 vai ser 1/4 de integral de dx. Integral de dx é x, então fica 1/4 de x. O I2 vai ser menos meio integral de cosseno de 2x dx. Se a gente fizer u igual a 2x, o du dx vai ser 2. Então, du sobre 2 vai ser o dx. Então, vai ficar menos meio, que é a original da integral, vezes meio, que agora está a substituição, cosseno de u du. Menos meio vezes meio dá menos 1/4, e a integral de cosseno é seno, Então, fica seno de u. Como u é 2x, fica menos 1/4 de seno de 2x. O I3 é 1/4 de integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Vamos utilizar novamente a expressão do cosseno, agora é o cosseno, do ângulo metade. Se cosseno ao quadrado de x é meio de 1 mais cosseno de 2x, essa é a expressão original. Só que agora a gente tem no lugar do x o 2x, o dobro do ângulo. Então, a gente pode escrever que o cosseno ao quadrado de 2x vai ser meio de 1 mais cosseno de 4x, o dobro do ângulo da esquerda. E a integral se torna 1/4, original, mais meio de integral de 1 mais cosseno de 4x dx, que podemos dividir,
1 quarto vezes meio dá 1 oitavo, então fica 1 oitavo de integral de dx mais 1 oitavo de integral de cosseno de 4x dx. Vamos chamar a primeira de J1, a segunda de J2, para facilitar, simplificar a resolução. Então, J1 é 1 oitavo de integral de dx é x, então fica 1 oitavo de x. E o J2 vai ser 1 oitavo de integral de cosseno de 4x dx. Fazendo o igual a 4x, du dx vai ser 4. Então, du sobre 4 vai ser o dx. Então, vai ficar 1 oitavo, né, que é o número, a fração original da integral. Agora temos 1 quarto da substituição, cosseno de u du. 1 oitavo vezes 1 quarto dá 1 sobre 32. E a integral de cosseno é o seno, então fica seno de u. Então vai dar, como u a gente chamou de 4x, vai ser 1 sobre 32 seno de 4x. Então o I3 é 1 oitavo de x, que é o J1, mais 1 sobre 32 seno de 4x. Juntando todos os resultados, né, vai ficar 1 quarto de x, menos 1 quarto de seno de 2x, mais 1 oitavo de x, mais 1 sobre 32 seno de 4x. Podemos juntar alguns termos semelhantes aí, ó. 1 quarto de x mais 1 oitavo de x. 1 quarto é a mesma coisa de 2 oitavos, né? Mais 1 oitavo vai ficar 3 oitavos de x, menos 1 quarto de seno de 2x, mais 1 sobre 32 seno de 4x mais c. Número 3. Cosseno elevado à sexta de x dx. A expressão para o cosseno do ângulo metade é que 1 mais cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x é a metade de 1 mais cosseno de 2x. Então, se a gente elevar tudo ao cubo, vai dar o cosseno elevado a 6 de x. Então, cosseno elevado a 6 de x vai ser 1 meio elevado ao cubo, dá 1 oitavo, vezes 1 mais cosseno de 2x elevado ao cubo. A expressão entre parênteses elevado ao cubo é o cubo da soma de dois termos. Então, vai ser o cubo do primeiro, 1, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Né? O quadrado de 1 é 1 vezes o segundo, cosseno de 2x. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O primeiro é 1, então 3 vezes 1 dá 3. E o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de 2x, mais o cubo do segundo termo, cosseno ao cubo de 2x. E a integral se torna 1 oitavo de 1 mais 3 cosseno de 2x, mais 3 cosseno ao quadrado de 2x, mais cosseno ao cubo de 2x dx. Podemos dividir a expressão em 4 partes. Né? Eu já vou fazer a separação e resolução. Né? A primeira parte vou chamar de I1, vai ser 1 oitavo de integral de dx. Integral de dx é x, então fica 1 oitavo de x. O I2 vai ter o segundo termo aí, né? O 3 ali, 3 oitavos de integral de cosseno de 2x. Nós fazemos u igual a 2x, então du dx vai ser 2, então du sobre 2 vai ser o dx. Então vai ficar 3 oitavos vezes o meio, né, da substituição, cosseno de u du, muito parecido com o que já fizemos. 3 vezes 1 dá 3, 8 vezes 2 é 16, seno de u, que é a integral de cosseno. Como u é 2x, fica 3 sobre 16 de seno de 2x, é o I2. O I3 vai ser 3 oitavos da integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Utilizando a fórmula do ângulo metade, né? O cosseno ao quadrado de x é a metade de 1 mais cosseno de 2x. Então, cosseno ao quadrado de 2x vai ser a metade de 1 mais cosseno de 4x, que é o dobro do valor do ângulo da esquerda. E a integral se torna 3 oitavos vezes meio, na substituição, de 1 mais cosseno de 4x dx. Podemos dividir essa integral em duas partes. Né? 3 oitavos vezes meio dá 3/16. Então, fica 3 sobre 16 integral de dx, mais 3 sobre 16 integral de cosseno de 4x dx. Vamos chamar a primeira integral de J1 e a segunda de J2. Então, J1 vai ser 3 sobre 16 integral de dx. Integral de dx é x, então fica 3 sobre 16 vezes x. O J2 vai ser 3 sobre 16
integral de cosseno de 4x dx. Vamos chamar o de 4x. Então, du sobre dx vai ser 4. Então, du sobre 4 é o dx. Então, vai ficar 3 sobre 16. Aí vai ficar 1/4 lá de fora, cosseno de u du. 3 sobre 16 vezes 1/4 dá 3 sobre 64. E a integral de cosseno é o seno. Então, seno de u, como u é 4x, fica 3 sobre 64, seno de 4x. Então, o I3, que é a soma do J1 com J2, vai ser 3 sobre 16 vezes x, mais 3 sobre 64 vezes seno de 4x. O I4 vai ser 1/8 de integral de cosseno ao cubo de 2x dx. Vou fazer de uma forma um pouco diferente agora. Vou substituir primeiro o ângulo. Vou chamar de u igual a 2x. Então, du dx vai ser 2. Então, du sobre 2 vai ser o dx. Substituindo, vai ficar 1/8 vezes meio cosseno ao cubo de u du. 1/8 vezes meio dá 1 sobre 16, integral de cosseno ao cubo de u du. Podemos reescrever a integral como 1 sobre 16, integral de cosseno ao quadrado de u, cosseno de u du. Como cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é igual a 1, então cosseno ao quadrado de u é 1 menos seno ao quadrado de u. Então fica 1 sobre 16, integral no lugar do cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado de u, cosseno de u du. Agora vamos fazer uma outra substituição, chamaremos v de seno de u. Então, dv du vai ser cosseno de u. Então, o dv vai ser cosseno de u du, que aparece lá na integral. Então, vai ficar 1 sobre 16, integral de 1 menos v ao quadrado, né? O v é o seno de u, e o cosseno de u du é o dv. Podemos fazer a integração direta aí, ó. Integral de 1 vai ser v, né? Então, vai ficar 1 sobre 16v menos 1 sobre 16, integral de v ao quadrado, eu vou somar um expoente e dividir pelo resultado, então vai ficar v ao cubo sobre 3. Então, a gente vai ter, como v é seno de u, vai ficar 1 sobre 16 seno de u, e o 16 vezes 3 dá 48, então fica menos 1 sobre 48 seno ao cubo de u. Como u é igual a 2x, então fica 1 sobre 16 seno de 2x, menos 1 sobre 48 seno ao cubo de 2x. Juntando todas as partes aí, as 4 partes, vai ficar 1/8 de x, mais 3/16 seno de 2x, mais 3/16x, mais 3 sobre 64 seno de 4x, mais 1/16 seno de 2x, menos 1 sobre 48 seno ao cubo de 2x. Podemos agrupar alguns termos semelhantes aí, né? Então, a gente tem 1/8 de x mais 3/16 de x. 1/8 é 2/16 avos, né? 2/16 mais 3/16 dá 5/16 de x. A gente tem aí 3/16 seno de 2x, mais 1/16 seno de 2x dá 4 sobre 16 seno de 2x, que podemos cancelar, vai ficar 1/4 de seno de 2x, mais 3 sobre 64 seno de 4x, menos 1 sobre 48 seno ao cubo de 2x. Na próxima aula, vamos continuar a resolução dos exercícios.